Nesse vídeo nós vamos ver a noção de rendimentos de escala. Quando a gente relaciona quantidade de produto com quantidade de insumos ou quantidade de fatores de produção, a gente tem a noção, o conceito de rendimento de escala. Nesse caso eu terei três tipos de rendimento: rendimento crescente, rendimento constante e rendimento decrescente. Quando eu tenho um rendimento crescente de escala? Quando você aumenta a quantidade dos fatores de produção e a quantidade de produto total, ele aumenta mais que proporcionalmente. Rendimento constante é quando você varia a quantidade de insumos, de fatores de produção, e a sua quantidade e a variação que você tem no produto total, ele é proporcional. E o rendimento decrescente é quando a variação do produto é menos do que proporcional à variação na utilização dos fatores. Então, vamos analisar os três gráficos para entender melhor. Vamos supor que a gente tem capital em horas máquina, né, e trabalho em horas. Nesse caso aqui, eu tenho três curvas. Eu estou com três curvas. Essas curvas são chamadas de isoquantas. Ou seja, por que isoquantas? Iso de igual, quantas de quantidade. Ao longo delas, a quantidade produzida é a mesma. Então você tem uma combinação aí de fatores de produção, resultando numa mesma quantidade produzida. Então por isso que ela é chamada de isoquanta. Veja que aqui eu produzi 10, aqui eu produzi 20, aqui eu produzi 30. Acontece o seguinte: aqui eu tenho como 5 horas de trabalho e 2 horas de máquina, né? 2 horas de máquina, eu vou produzir uma quantidade de 10. Quando eu dobro a quantidade de horas e dobro a quantidade de máquinas, quando eu dobro, eu vou de 5 para 10 e de 2 para 4, eu dobrei a quantidade de insumos e minha quantidade produzida dobrou, foi para 20. Vendo? Olha, eu dobrei aqui e minha quantidade produzida dobrou. Então, que tipo de rendimento é esse? Imagine um bolo. Então, você está com ingredientes fazendo um bolo, ovo, farinha de trigo, e você dobra a quantidade de ingredientes e você vai conseguir o dobro de produto, o dobro de bolos com o dobro da quantidade de insumo. Quando isso ocorre, que tipo de rendimento é esse? É um rendimento constante. Você dobrou a quantidade de insumo, dobrou a quantidade de produto, a quantidade produzida. Tá? Então, um rendimento constante. Esse é outro caso. Nesse caso aqui, quando eu dobro os insumos, dobro a quantidade de hora e dobro hora de trabalho e dobro a quantidade de horas máquina, veja que eu consegui mais que o dobro. Eu fui mais que o dobro, está mais de 30 aqui, ó, esse ponto aqui, ó, é mais de 30. Se eu conseguisse fazer aqui uma isoquanta, eu ia ter mais que 30. Então, eu dobrei a quantidade de insumo e mais que dobrou a quantidade produzida. Então é como se eu tivesse dobrado aí farinha de trigo e ovos e conseguido mais que o dobro de bolos. Então isso aqui é um rendimento crescente. Então rendimento constante e rendimento crescente. Nesse outro caso, eu dobrei quantidades de insumo e as quantidades produzidas não chegaram ao dobro. Olha aqui, ó. Se eu passar aqui uma isoquanta, eu vou ter menos de 20 aqui, ó. Está menos de 20. Então, nesse caso, é um rendimento decrescente. Você está dobrando a quantidade de insumo e não consegue o dobro da quantidade produzida.